a questão da mitologia grega, os deuses gregos, né? Você que vê um pouquinho de desenho, assiste filme, sabe do que eu estou falando. Você já ouviu falar do Zeus, do Poseidon, né? O pessoal mais antigo lembra lá do Cavaleiro do Zodíaco lá, né? Quando criança a gente assistia esse trem, né? Meio desviado aí, mas a gente vai lembrar, você vai conseguir lembrar da mitologia grega, né? Então, Tessalônica estava no meio disso. Eles acreditavam em vários deuses. Né? A visão que eles tinham é que não existia um Deus único e verdadeiro, mas existiam vários. Era Deus de tudo quanto é coisa, né? O Zeus lá com trovão, e esse povo descia, engravidava as mulheres e vinham os semideuses, e por isso tem o Hércules, por exemplo, né? Então era uma bagunça. Religiosamente falando, era algo que confundia mais do que acrescentava. Então é uma região muito difícil. O apóstolo Paulo, mas Deus em sua sabedoria e conhecimento e propósito, envia o apóstolo Paulo junto com Silas para essa região. Uma região dentro da Europa, onde implantado o evangelho seria um grande polo de sobre a PIB de Sapezal ser uma igreja modelo para toda essa região. Amém, irmão? Você crê nisso? Amém? Você já recebe essa palavra? Amém? Para conseguir gerar esse avivamento, não só nessa cidade, mas em toda a região. A primeira característica que o apóstolo Paulo ressalta da igreja de Tessalônica, como uma igreja modelo, está no versículo 3, do texto que nós lemos, quando ele fala, o trabalho que resulta da fé. Paulo fala que a igreja de Tessalônica, ela trabalha da maneira certa. Muitas pessoas se envolvem na igreja, entram para a igreja, vão trabalhar na igreja, se envolvem em ministérios da igreja, mas com uma motivação errada, com a intenção errada, se envolve geralmente para poder ganhar bênção, aquela troca com Deus. Senhor, eu vou fazer aqui, mas eu sei que o Senhor vai me abençoar, né? Eu vou abrir a porta da minha casa para receber uma célula, porque o Senhor vai abençoar, o Senhor vai derramar, o Senhor vai me prosperar. Nós somos engolidos por tantas mensagens dessa chamada teologia da prosperidade, que o cristão, aquele que crê e entra para uma igreja, geralmente quer trabalhar na igreja, mas em troca, para receber algo em troca, para que Deus acrescente alguma coisa. E nós vamos ver que Paulo, ao falar dessa igreja, ele fala, ó, vocês estão trabalhando, mas o trabalho de vocês resulta da fé. A motivação para o trabalho é a motivação certa. Tem pessoas que trabalham na igreja buscando a salvação. Falei aqui com os irmãos no primeiro culto, que quando eu cheguei em São José, eu fiz uma pesquisa na igreja e na cidade, fazendo uma pergunta para eles: você tem a certeza da vida eterna? E por que você tem a certeza da vida eterna? O que você fez para merecer o céu? E para minha surpresa e infelicidade, a maioria respondeu errado. Geralmente dentro da igreja, alguns falavam que tinham certeza da vida eterna, mas quando você pergunta o porquê que você tem, vai falar, porque eu venho na igreja, eu dou dízimo, eu não faço mal para ninguém, né? Não estou aqui. Mas a fé não está baseada, a salvação não está baseada no lugar certo. Baseia a sua salvação em obras. Então a vida, ao vir o domingo, igual os irmãos estão fazendo aqui, resulta, não, eu vou lá na igreja no domingo para que Deus me abençoe, eu vou lá no domingo para que eu alcance a vida eterna. Então o trabalho de vir ou de abrir a casa ou de participar de algum ministério está ligado em obras. Então o trabalho está com a motivação errada. E o Paulo vai falar que uma igreja modelo trabalha como resultado da fé. E isso me faz lembrar do texto de Tiago. O Tiago, quando escreve para a igreja, e eu já vi em algumas igrejas uma confusão, pessoas achando que o Tiago está discordando do Paulo, porque Paulo fala que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom? E o Paulo está ressaltando essa característica da igreja de Tessalônica. Vocês trabalham, mas o trabalho de vocês é resultado da fé. Porque vocês creem em Jesus, vocês trabalham. A motivação é a motivação certa. Faço ou gero as boas obras mediante a fé. O Tiago está falando sobre colocar a fé em prática.
Nós pregamos em São José uma série de mensagens no livro de Tiago, e o tema geral dessa série de mensagens era a fé que funciona, a fé na prática. Porque o Tiago exclusivamente está falando para a igreja. Se você nunca leu a carta de Tiago, leia, porque é para você, do primeiro ao último versículo. Igreja, você é igreja, amém? Aquele texto é para você. Então ele vai nos cobrar muita coisa sobre perseverança, sobre não ser apenas ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra, e também colocar a nossa fé em prática. E o Paulo ressalta essa característica da igreja de Tessalônica. Ele fala: ó, nós sabemos que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé. O Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Então por isso que a igreja precisa declarar: eu tenho fé, eu tenho certeza da minha vida eterna. Eu não estou vendo, né, Jesus voltando ainda, mas eu tenho certeza que Ele vai voltar para nos buscar, amém, igreja? Então a fé é a certeza. E olha o que o Paulo fala sobre a fé dessa igreja, versículo 8 e 9. Diz o seguinte: por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm. Por toda a região da Macedônia, da Acaia, tornou-se conhecido a fé que vocês têm. Quando Timóteo volta para levar para Paulo o resultado, passar um testemunho do que estava acontecendo na igreja, o Timóteo percebe que a própria comunidade reconhecia a fé daquela igreja. E Paulo fala: ó, o testemunho de vocês, ou a fé de vocês está tão grande, que está alcançando a pessoas, nós nem temos mais o que dizer sobre fé. Como se ele estivesse falando: vocês já sabem tudo sobre fé, vocês estão no caminho certo, a motivação de vocês, a fé de vocês está no lugar certo. Como Paulo estivesse parabenizando essa igreja. Uma característica importante de uma igreja modelo é aquela que trabalha como resultado da fé, amém? A pergunta para nós nessa noite é: como que está a sua fé, irmão? Como você tem agido? Como que foi a sua fé durante esse ano? Um ano atípico, sim ou não? Nós vivemos um ano diferente. Pandemia, afastamento, isolamento social. Por alguns meses nós não podemos nos reunir, não podíamos estar aqui. Pelo menos na cidade ficou fechado pelo menos 2 meses. Era só transmissão, só eu e uma câmera. E como esteve a sua fé nesse período? Como que estava a sua fé finalzinho de março e começo de abril, quando fechou tudo? Será que você estava confiando? Você estava colocando sua fé em prática? Muitas pessoas na igreja entraram em parafuso quando começou a pandemia. E aí estávamos até conversando com o pastor William essa tarde. Algumas pessoas se aproximaram, entraram em desespero e buscaram a igreja. Quando pôde ir: não, eu vou porque eu preciso de Deus. Outras esfriaram, a fé esfriou. Eu tenho falado na igreja, não é pessimismo, alguns não vão voltar, porque vão se apostar da fé. A fé esfria. Aí eu pergunto para você, irmão, como que está a sua fé? Ou como esteve a sua fé durante esse ano? Eu conheço uma pessoa, teve a sua fé abalada, bem em março. E essa pessoa está na sua frente. Eu. Lembra que eu acabei de falar para os irmãos que eu preguei Tiago ano passado sobre colocar a fé em prática? Quando chegou em março, a nossa igreja é bem menor do que a de vocês. E a gente tinha construído um banheiro lá na igreja, R$60 mil ano passado. A conta da igreja estava bem apertada e veio a pandemia. Tinha acabado de fazer um congresso. O pastor Luiz esteve com a gente lá em fevereiro, no carnaval. Quando falou: vai fechar tudo. Aí saiu da boca desse amado pastor: Deus, vai faltar. De eu chegar para minha esposa: a gente precisa fazer alguma coisa que vai faltar. Amor, a gente tinha alguns planos para o ano, mas a gente precisa rever porque vai faltar. Sabe quando Deus te dá um chacoalhão? Nesse momento a gente se espera e vai orar. Pelo menos a gente é crente e vai orar, né? Aí eu fui para um momento a sós com Deus. Fui me derramar: Senhor, vai faltar, Deus. Aí o Senhor falou assim: ô pastor, você esqueceu de quem eu sou, filho? Você esqueceu de quem você serve? Como assim vai faltar? Aí Deus me fez lembrar do Tiago: você pregou ano passado
Você estava ensinando para a igreja para colocar a fé em prática. E na hora que você precisa colocar em prática, você vacila? Eu falei, Senhor, perdão. Pedi perdão para Deus, pedi perdão para a igreja. Você pode ter, eu acho que tem nas lives aí lá para junho, ali, abril, maio, junho, eu pedindo perdão para a igreja. E falando, irmãos, minha fé vacilou. A minha fé não diminuiu. Na hora daquele boom, a minha fé foi oscilante. Aí Deus me fez lembrar dessas palavras. Mas espera aí, você tem que colocar sua fé em prática. Compartilhei com a esposa. Não tem muito tempo para contar as bênçãos, mas tem um hino antigo do cantor cristão que fala, conta as bênçãos, conta quantas são. Depois dessa experiência de vacilo do pastor, Deus acrescentou muitas coisas, tanto na minha vida quanto na igreja. Eu falando na igreja que vai chegar agora dia 31 de dezembro, virada do ano. Geralmente a gente faz o culto da virada, onde as pessoas vão dar testemunho. E eu lá naquela ficar assim, só vai ter testemunho, né? O povo vai falar, né, foi um ano difícil, ano difícil, ano difícil. E agora, depois dessa experiência, eu vou chegar dia 31 e só vou contar a bênção. Deus acrescentou o Caleb na nossa vida. Né, no meio de pandemia, a gente fazendo exame nos hospitais, foi lá com todo o cuidado, mas o Caleb veio com saúde, está um menino lindo. Um dia os irmãos vão ter o prazer de conhecê-lo. E nós louvamos muito a Deus por isso, pelo cuidado dele com o Caleb. Eu e Elisângela somos casados há 15 anos. E 15 anos a gente mora de aluguel. Durante o nosso período de casamento, a nossa oração, quem tem um pedido de oração para o ano que vem? Irmãos, ora porque nosso propósito, o desejo do nosso coração é ter a casa própria. Durante 15 anos orando, no meio da pandemia, no meio da fé vacilante desse pastor que vos fala, Deus acrescentou a casa própria. Ainda está em construção, mas já é nosso, em nome de Jesus, né? Então, estamos construindo, mas Deus já proveu o recurso. Vamos construir a casa. Vamos entrar o ano de 2021 com a casa própria, só que bênção. No meio do ano diferente, Deus me mostrando, pastor, não esquece de quem eu sou. Você quer ser modelo? Você quer que a sua fé seja modelo para a região? Coloque a sua fé em prática. Amém, igreja? Se você recebeu uma bênção esse ano, conta. Tá? Tem oportunidade aqui, pastor Christian, no final de ano, contar a bênção. Se você recebeu, conta, irmão. Divulga. A palavra de Deus em Romanos vai falar que a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. Ela vem pelo ouvir. Então, se você recebeu maravilhas de Deus, conta as bênçãos. Fala, ó, Deus é fiel, é pelo ouvir pela palavra. Então você usa, ó, Deus não esqueceu de mim, Deus não é homem para que minta, Deus é imutável, né? Deus é incomparável, Deus não nos abandonou, porque Ele prometeu que não ia abandonar. Eu estarei convosco todos os dias. Em Hebreus ele fala, ó, vocês são o meu povo e eu nunca vou abandonar vocês. Só que no momento da crise a gente esquece. Eu já dei o meu exemplo, para que você não fique constrangido. Porque quando eu fiz a pergunta, como que estava a sua fé? Talvez eu vacilei. Mas eu não vim aqui para condenar você, vim para contar que eu vacilei também. Mas Deus é amor, amém, irmãos? E nós podemos confessar os nossos pecados, os nossos erros, e Ele nos ama e nos perdoa. E pela graça dEle eu estou aqui podendo contar para os irmãos. Uma segunda característica de uma igreja modelo é a igreja que tem o seu esforço motivado pelo amor. Isso está no versículo 3 de 1 Tessalonicenses ainda. Então primeiro Paulo fala o seguinte: nós sabemos do que vocês têm trabalhado como resultado da fé e têm o esforço motivado pelo amor. Se nós lembrarmos do que Paulo e seus companheiros passaram, naufrágio, fome, sede. Você lembra o Paulo falando aos Filipenses, o capítulo 4, e todos nós conhecemos o versículo 13, quando ele diz, posso... Vocês não conhecem Filipenses 4,13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente coloca a blusa ali, tem umas blusas bonitas aqui na igreja, né? Coloca a camisa, bota na porta da casa. Só esse texto, posso todas as coisas naquele que fortalece. Só que os versículos anteriores, o Paulo diz o seguinte, eu sei passar fome, eu sei passar frio, eu sei passar necessidade, sei ter abastança. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso passar uma pandemia, por meio da pandemia, naquele que me fortalece. Eu posso ter fartura, pode faltar. Posso tudo naquele que me fortalece.
O Paulo passou por muito sofrimento nas suas viagens missionárias. Muito. E nessa região, perseguição religiosa. Porque ele estava anunciando um novo estilo, uma nova mensagem. Mas ele não desistiu de anunciar o Evangelho. Ele foi chamado com fim específico. Paulo foi chamado para ser missionário aos gentios, para pregar para aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Ele recebeu o amor de Deus, ele recebeu o perdão de Deus a caminho de Damasco e recebeu uma missão. Agora você vai pregar para os gentios. E o que motivava o Paulo a fazer isso? Quem sabe? O que motivava ele? O amor. O Paulo fala para os garotos: eu podia partir e estar com Cristo, mas por vocês eu vou continuar aqui. Eu podia morrer e estar com Cristo, mas por amor a vocês é melhor que eu fique. O Paulo sabia que ele tinha uma missão, ele precisava pregar, e o que motivava o Paulo era o amor. Ele tinha recebido o amor e agora ele queria transmitir esse amor. O esforço dele era motivado pelo amor. E o Paulo reconhece essa característica importante na vida da igreja de Tessalônica. A partir do versículo 6, você pode acompanhar na sua Bíblia, ele diz o seguinte: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento. Vocês receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, e assim tornaram-se modelo para toda a Macedônia e para Caia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Sabe o que é isso, irmão? É aquela igreja, aqueles irmãos receberam a mensagem. Quando Paulo estava lá na casa do Jason, ele estava na região, ele estava ensinando 3 sábados seguidos. Eles entenderam o amor de Deus. O Paulo precisou ir embora. A obra para? Não. A igreja entendeu, nós recebemos, agora nós temos que propagar. Nós precisamos espalhar, nós precisamos transmitir o amor. Então o esforço daquela igreja em dar continuidade à transmissão do Evangelho era baseada no amor. Existem algumas religiões, algumas seitas até, que têm essa parte do evangelismo melhor do que a nossa, irmão. Nossa batista que eu falo. Só que a motivação deles é errada. Eles vão falar, eles vão bater na sua porta, vão lá te visitar, não por você, mas por ele. Ele faz isso para que ele receba alguma bênção, para que ele receba a vida eterna, para que ele vá morar com Deus, né? Dependendo da religião que ele segue. Aquele povo que bate lá na sua porta, ele não está pensando em você, ele está pensando nele. É um evangelismo egoísta. Eles não estão se doando por você, ele está se esforçando por ele. E o amor humano é muito assim, é um amor baseado em troca. Eu faço porque você faz por mim. Só que o amor que Jesus trouxe ao mundo, esse novo tipo de amor, esse amor ágape, é completamente diferente. Porque ele dá sem querer em troca. E quando Paulo fala, igreja de Tessalônica, vocês estão se esforçando por amor, é que ele está falando, vocês estão pregando o Evangelho. Vocês estão indo contra esse sistema religioso da mitologia grega, pregando contra esse monte de deuses, porque vocês entenderam que vocês receberam o amor, agora devem propagar o amor. E o Paulo reconhece isso, porque vocês são os nossos imitadores. Propagou-se a mensagem do Senhor por toda a Macedônia. Você tem noção do que é isso, irmão? Pensa numa região importante. Não é, a gente está falando só de Sapezal, pensa no Mato Grosso do Sul, Brasil. Todo esse povo reconhecendo a fé de uma igreja. O esforço baseado no amor de uma igreja. A motivação certa em pregar o Evangelho. Eu não sei, irmão, o porquê você abriu sua casa para receber uma célula. Eu não sei porquê você se envolve no evangelismo. Mas o que Deus deseja de nós enquanto igreja é que você faça isso pelo próximo, por amor ao próximo. Não porque você quer receber a vida eterna, porque você já tem. Se você crê, como foi com esse povo lindo que batizou aqui, você crê no Senhor Jesus? Sim, você já tem a vida eterna. Agora sua missão é, faça discípulos
por amor a eles. Amém? Você está entendendo isso? Pregue a palavra para a sua família por amor a eles. Da mesma forma que você ora pelo seu pai, como o pastor Luiz orou pelo seu pai 20 anos, ore por essa cidade, para que o amor de Deus alcance essa cidade, e o esforço de vocês seja reconhecido em toda essa região. A PIB de Sapezal é diferente, porque o evangelismo deles é baseado no amor. O trabalho deles é resultado da fé que eles têm em Jesus. Amém? Deus, motivado pelo amor, Ele enviou o seu Filho a esse mundo. Jesus, motivado pelo amor, se entregou por nós. O Paulo, motivado pelo amor, enfrentou naufrágio, frio, fome e espalhou o Evangelho pelo mundo. A igreja de Tessalônica, motivada pelo amor, espalhou o Evangelho por toda a Macedônia e a Caia. E a pergunta é: igreja de Sapezal, como vocês têm agido? Como têm sido as ações evangelísticas dessa igreja? Motivada pelo amor? Motivada por troca? Só para encher a igreja? Ou para povoar o céu? Porque a gente pode cair nesse erro, irmão, de pregar só para ver a igreja cheia, de pregar só para falar que a minha igreja é maior do que a do outro, de falar, não, vamos conquistar a cidade, só para mostrar para o outro que a minha igreja é melhor do que ele, é maior do que a dele. Motivo errado. Deus jamais iria ressaltar esse motivo da igreja. Mas se o evangelismo, a célula, o trabalho que vocês têm realizado é motivado pelo amor, Deus vai reconhecer e vai abrir o céu sobre esse lugar. Nós estávamos cantando aqui, Senhor, venha o teu reino, né? Deixa o céu descer, viver um avivamento. Vai acontecer, irmão. Você crê nisso? Amém? Fé é certeza. Amém? Eu creio nisso, eu oro por isso na minha cidade, declaro isso na minha cidade. Nós precisamos viver um avivamento. Eu tenho certeza que vai acontecer, mas para que isso aconteça, a igreja precisa trabalhar com o motivo certo, com a motivação certa. Nós precisamos rever as nossas motivações. Se estamos fazendo para sem rasgar seda, não estou aqui para rasgar seda. Para mim a igreja é modelo. Eu copiei muitas coisas que vocês fazem aqui para levar para São José. Só que eu não estou aqui. Eu não sei dos pormenores, né, pastor Cris? Como ele falou aqui no primeiro culto, a gente só vê o externo. A gente vê a estrutura, vê a organização, mas a gente não está no dia a dia. Eu tenho visto o trabalho que os irmãos fizeram, né, a dedicação nas transmissões, a excelência nas transmissões de vocês é algo incrível. Eu estava hoje de manhã lá na casa do pastor Christian vendo o culto infantil. Na hora que eu passei pela televisão eu tive que parar. Eu falei que esse cara, mas que excelência, cara. E eu tenho certeza que as irmãs precisaram se dedicar mais. O pessoal da mídia precisou se dedicar mais tempo, mais dedicação para fazer, porque mudou tudo. Antigamente era só vir aqui, ficar com as crianças lá atrás, agora tem que preparar um negócio, pensar, se vestir. Eu vejo que o pessoal aqui é bem animado, né? Fazer algo diferente, um esforço, motivado pelo amor pelas crianças. E Deus está vendo, irmão. E nenhum trabalho é em vão no Senhor, amém? Deus vai acrescentar, mas você não deve fazer pela troca. Continue fazendo pelo amor. E para a gente encerrar, uma terceira característica, não quero passar do horário, de uma igreja modelo, está no versículo 3 ainda, de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Primeiro ele fala o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Na mitologia grega, irmãos, existem muitos deuses, né? Eu fui uma criança que assisti muito desenho, tá? De vez em quando eu vou falar na igreja lá, eu falo, irmão, vocês não assistiram o desenho, fica difícil a gente pregar, né? Quem não assistiu o desenho, às vezes fica complicado, assim, porque você não vai entender dessas coisas, né? Filme aí do pessoal desses super-heróis aí, mas você pensa, o povo naquela situação, naquela religião, naquele contexto, eles tinham medo dos deuses. A questão do Zeus lá com o seu trovão lá, eles tinham medo de ele tacar aquele trovão e matar todo mundo. Eles tinham medo da ira dos deuses. Eles ficavam tudo pianinho para não irritar os deuses,
Porque se eles ficassem irados, matava todo mundo. Então você pregar sobre um Deus que é amor, é loucura. É algo que não bate. Mas Paulo, ele evidencia essa característica na igreja, que eles estavam perseverando na esperança da volta de Jesus. Eles trabalhavam por causa da fé, se esforçavam motivados pelo amor, porque eles tinham a certeza que Jesus viria resgatar a igreja. Enquanto o mundo e aquela região tinham medo de Deus, Paulo e a igreja de Tessalônica estavam pregando sobre o amor de Deus. Agora não é mais um Deus irado que vai matar todo mundo ou vai vir aqui na terra só para engravidar uma humana para nascer um semideus. Não é mais só isso. Agora esse Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, Ele veio, Ele se tornou carne, habitou entre nós e foi até a cruz para morrer pelos nossos pecados. Esse Deus que eu estou pregando para vocês, Ele se doou, Ele se entregou, mas Ele não está morto, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e Ele vai voltar para nos livrar da ira que há de vir. Enquanto aquele povo tinha medo da ira dos deuses, Paulo e a igreja de Tessalônica está falando, não se preocupe, porque esse Deus único e verdadeiro proveu para nós o escape da ira. Nós não vamos mais sofrer a ira que há de vir, porque o Filho de Deus vai vir nos resgatar. Então nós enquanto igreja devemos perseverar nisso, nessa esperança. Não importa a pandemia, crise mundial, nada. Jesus vai voltar para resgatar a sua igreja. Você crê nisso, irmão? Amém? Nós precisamos dar continuidade nessa mensagem. Nós devemos propagar a mensagem do Evangelho, as boas novas. Fazer isso por causa da fé que nós temos. Fazer isso porque nós recebemos o amor de Deus. E precisamos propagar, refletir, transmitir esse amor com a esperança de que Ele vai nos resgatar. Nós precisamos anunciar isso lá fora, irmãos, porque aqui dentro é fácil. Eu imagino que aqui a maioria seja da igreja. Você já professou a fé, talvez você já passou pelo batismo. E o que Deus quer de nós como igreja é: seja exemplo, seja modelo. Que a cidade veja em vocês a fé, o trabalho por causa da fé que vocês têm. Que essa cidade, essa região reconheça que aquilo que vocês têm feito, seja a transmissão, o trabalho com as crianças, o louvor, é baseado no amor. Vocês fazem porque vocês amam, não só o grupinho fechado da igreja, mas a cidade, a região e o mundo. Porque Jesus nos chamou para ser testemunha não só local, mas Ele falou que nós teríamos poder para ser testemunha local, Sapezal, Mato Grosso, Brasil e até os confins da terra. É esse o poder que o Espírito Santo nos dá. Como eu disse, para mim, vocês são um exemplo. Um exemplo de igreja, de estrutura, daquilo que vocês têm investido. Como eu falei, eu não estou aqui. Eu não conheço intimamente os irmãos. O pastor Christian, sim. A pastora Eulália, sim. Então, com certeza, o pastor Christian sabe dizer se o trabalho dessa igreja é por causa da fé, é resultado da fé. O pastor Christian sabe dizer se o esforço de vocês, igreja, quando eu falo igreja, não um grupo individualmente agora. Você, igreja, amém? Você é membro da igreja, estou falando contigo agora, em nome de Jesus. Você é a igreja. O pastor Cristo sabe se o seu trabalho enquanto igreja é baseado no amor. Ele sabe, eu não sei. E talvez você está me ouvindo aqui desde o início e fala: pastor, essa fé, o trabalho por causa da fé, o esforço por causa do amor. Eu não estou vivendo esse negócio não. A sua avaliação íntima, como eu já confessei os meus pecados para os irmãos aqui, né? A minha falta, já confessei. Você não precisa confessar para mim, confessa para Deus. Mas se você faz essa autoanálise e percebe que você não está assim, você enquanto igreja não tem sido modelo, a minha oração
é que Deus confirme no seu coração e você sair daqui decidido ser modelo. Fala, eu serei uma igreja modelo. Você como membro se une com todos os outros corpos de Cristo, e aí sim, a igreja, a PIB de Sapezal, ser reconhecida na região como uma igreja modelo. Das pessoas, seja em São José do Rio Claro, em Cuiabá, declararem, nós reconhecemos a fé que aquele povo lá em Sapezal tem, e a fé que eles têm resulta no trabalho que eles fazem. Nós reconhecemos que a mensagem do Evangelho tem sido propagada, não só em Sapezal, mas nas cidades vizinhas, novas implantações de igreja, porque reconhece o amor que essa igreja tem, não só por Sapezal, mas por toda a sua Macedônia. Você está me entendendo? Amém? Com a esperança, a perseverança, na esperança de que Jesus vai voltar e vai nos resgatar. A minha oração por vocês é que não fique só no pastor Gilson, mas toda essa região reconheça que a PIB de Sapezal é uma igreja modelo. Vocês são novos, 19 anos, a PIB de São José tem 33 anos. E vocês com 19 são modelo para São José. Que isso se torne ainda mais público na nossa região e no nosso país, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por vocês. Se você puder ficar de pé. Isso só é possível, irmãos, porque nós cremos num Deus que é vencedor, amém? Ele é vitorioso, os irmãos vão cantar isso nesse momento, que Ele é vitorioso, que Ele é incomparável, que não importa as barreiras, Ele tem poder para derrubar as barreiras, não importa as dificuldades, elas vão cair, porque o Deus que nós servimos é poderoso, Ele é grandioso, amém, irmãos? Então eu gostaria de convidar você a fazer essa oração junto com o Ministério de Louvor. E no final nós oramos, amém? Pode ser? Então cante, adore, declare essas palavras com fé, em nome de Jesus. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir, enquanto adoramos. Canta com fé, irmãos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Aleluia, Ele é vitorioso. Vitorioso és, na tempestade está. No meio da pandemia Ele está. Ele é infalível. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome mutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Aleluia. As muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Creia nisso em nome de Jesus e cante com fé. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Imutável é. Aleluia.
como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós te aclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão. Você crê nisso? Erga a sua voz em nome de Jesus. Poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso. Só a igreja, vitorioso és. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Aleluia. Nós cremos nisso, Deus, que Tu és o Deus imutável. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é incomparável, que o Senhor é poderoso, grandioso, e que todas as coisas, ó Pai, que nós realizamos aqui na terra é proveniente ao Teu poder. Que o testemunho, ó Pai, dessa igreja, a abrangência dessa igreja, até onde eles irão, seja tudo para a glória do Teu nome, Deus. Porque nós sabemos que sem Ti nada somos. Que o que podemos, ó Pai, realizar aqui na terra é mediante o amor e o poder do Senhor. Eu clamo a Deus para que a igreja PIB em Sapezal seja um modelo para a nossa região, seja um modelo para as igrejas dessa cidade, seja um modelo para todos os crentes do estado do Mato Grosso. Mas que a glória esteja sempre dada a Ti, que seja o Teu nome aparecendo, Deus. Que a glória seja dada a Ti, como disse o salmista, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que essa igreja, ó Pai, como nós dissemos nessa noite, decida ter as características e a motivação certa, para que o Senhor Deus abra o céu sobre esse lugar, e eles, ó Pai, e nós, enquanto filhos do Senhor aqui nessa região, vivamos um grande avivamento, Deus. Nos use, ó Pai, para avivar a nossa família, a nossa cidade e a nossa região. Nós clamamos por isso. Deus, continue abençoando o ministério do pastor Christian, da pastora Eulália, o pastor Luiz está aqui presente. Deus, e a continuidade, ó Pai, desse aniversário, a conferência, Deus, amanhã à noite, na terça. Que o Senhor use, ó Pai, a vida do pastor William de uma maneira poderosa, sobrenatural, para falar, Deus, aos Teus filhos aquilo que é o centro da Tua vontade. O meu coração, ó Pai, a minha mente estará aqui com os irmãos nesses próximos dias, em oração, e como diz o apóstolo Paulo, sempre me recordando deles em oração, lembrando, ó Pai, do trabalho deles que resulta na fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança, na esperança da volta do Teu Filho
amado Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra, de ser recebido de uma maneira tão amável pelos líderes da igreja e pelos irmãos em geral. Deus, muito obrigado. Derrame as Suas bênçãos sobre esse lugar. É o que eu te peço, Pai, agradecido, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor aí, querido? Aleluia! Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. A palavra está com o pastor Cristian.